Abra sua Bíblia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Abacuque. 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 Meu amigo Abacuque. Eu tenho um amigo que, quando tiver um filho, diz que vai pôr o nome de Abacuque. Abacuque, ele faz uma oração. E aqui no capítulo 3, ele tem algumas orações, mas nós vamos pegar a do capítulo 3. Ele começa dizendo a partir do verso 2 assim: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sentido alarmado. E ele diz: aviva a tua obra, olha só, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então Abacuque, ele faz uma oração, e ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos tempos e no meio dos anos. Aviva a tua obra. Olha só, a palavra aviva é sustenta, vida nela, faz ela ter vida, faz ela permanecer viva. E tem muita gente que durante essa pandemia pensou que a obra de Deus iria acabar, porque a igreja iria parar, a igreja iria se paralisar. Mas eu quero declarar para você, e eu quero declarar no mundo espiritual, que a igreja está viva mais do que nunca, e a igreja não vai parar, mas ela será avivada, ela continuará viva nos anos e no meio dos anos, até a volta de Cristo. Quem crê nisso, reage conforme a sua fé. E ele disse assim: faz ela conhecida. Faz ela conhecida. Escuta, irmão, deixa eu te contar um negócio aqui que talvez você não sabe. Você que está me ouvindo pela TV Mave aí na sua casa, escute bem. Existe uma pesquisa no mundo que diz que as pessoas, durante essa pandemia, foi perguntado para elas: quando terminar as quarentenas, qual o primeiro lugar que você quer ir? Número 1, igreja. Número 1, igreja. Então deixa eu te falar algo. Tem muita gente esperando você para conduzir ela para Jesus nesses dias. Tem muita gente esperando uma mensagem, uma palavra de esperança, uma ligação, algo que avive a obra de Deus dentro daquela pessoa. Porque as pessoas estão com fome e sede de Deus. Quem aqui está com fome de Deus? Quantas pessoas aqui estão com sede de Deus? Glória a Deus. E aí ele começa a dizer aqui, e ele diz no verso 5 assim: olha o que Abacuque falou. Ele diz que Deus vem de Temã, do sul. Ele vem do monte de Parã, no 3, aqui no verso 3. Mas tem uma coisa, ele diz assim: o resplendor era como uma luz, os raios brilham em suas mãos. Eu imagino Deus saindo para a guerra. É como se Deus estivesse saindo do céu para guerrear. E Abacuque está vendo aquilo, e Abacuque vê Deus saindo do céu, e ele vê raios na sua mão, ele vê o brilho da sua luz, e ele diz: diante do Senhor vão as pestes e as pestilências, segue os seus passos. Ou seja, escute isso, as situações que vêm. E aí no verso 6, para terminar, para fechar esse raciocínio, porque eu estou introduzindo o que eu quero pregar para você, diz assim: ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, e esmigalham-se os montes primitivos, e os outeiros eternos se abatem, e os caminhos de Deus continuam eternos. Amém? Escuta isso aqui. Quando Deus sai para a peleja,
diz que a peste, a pestilência vai à frente. Olha bem, Abacuque está dizendo isso para julgar, para trazer um avivamento. Pastor, por quê que tem pestilências? Por que tem os juízos de Deus? Porque Deus quer avivar a obra dele. E só aviva a obra dele com duas coisas: arrependimento e confissão. E para levar um povo a um arrependimento e a confissão, tem duas coisas: ou é através da pregação, ou é através do terror, é através do medo, do pânico. Quando a batata começa a assar, o povo começa: meu Deus, vamos orar, vamos para Cônigo João Lima, meu Deus, vamos para Via Lago, vamos orar, levanta a mão, gente, vamos fazer campanha de madrugada. Tem gente que não sabia nem orar, mas falou: será que é de plantando bananeira? E ele plantava bananeira dentro do quarto para orar. Ele não sabia como é que orava, mas ele queria orar. Por quê? Porque ele viu falar que um terror está aí pela terra. E o Senhor, o Abacuque, disse: olha, quando ele sai, a terra para. E a terra parou. O mundo parou. O mundo ficou estagnado. Nós ficamos chocados, ficamos temerosos. As nações foram sacudidas. A Organização Mundial de Saúde dizia de manhã uma coisa, meio-dia dizia outra, à noite dizia outra. Tem até hoje, eles não sabem mais qual foi a entrevista que era verdadeira e qual a que eles achavam e qual a que eles inventaram. Ninguém sabe nada. As pessoas estão assim, não sabe se fica em casa, não sabe se sai para fora, não sabe se coloca a máscara, se tira a máscara, não sabe. Sabe o que é isso? Sacudir das nações. Ah, mas um país de primeiro mundo está sacudido. Ah, um país de terceiro mundo está sacudido. Os médicos, você vira para os médicos e pergunta assim: o que fazer? Eles dizem: nem nós sabemos. Você vira para os profissionais da saúde, diz: aqui todo mundo está temeroso aqui dentro do trabalho. Ou seja, o terror tomou conta. Mas existe uma coisa no meio disso tudo que nos faz fortalecer: os caminhos de Deus continuam eternos. No meio disso tudo, Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Jesus, de Paulo, de João. O mesmo Deus da Rosana é o mesmo Deus da pastora Lúcia, da Stephanie, do Caislan, da Jomara. É o mesmo Deus. O Deus dessa pessoa que está aí do teu lado é o teu Deus? O Deus do Mave é o Deus criador dos céus e da terra. O Deus do pastor Flávio é o Deus que salva no meio da dor. Quantos podem dizer amém? Aí Abacuque está escrevendo isso tudo. Aí Abacuque chega no capítulo 17 e ele diz: ainda que a figueira não floresça. Aqui tem algo que o profeta está falando de 3 níveis de resultados. Ele está falando de 3 estações. Ele fala da flor, ele fala do fruto e ele fala da colheita. Quando ele lida no campo da agricultura, da botânica, dos vegetais, depois ele vai entrar no campo dos animais. Mas ele diz assim: olha, ainda que a figueira não floresça, mesmo que na primavera, mesmo que não haja flores, mesmo que não tenha expectativa de fruto, mesmo que eu olhe para a estação e era para aquela árvore estar cheia de flores, era para aquela árvore estar alegre, era para aquela árvore estar frondosa, mesmo que ela não floresça, não tenha flores. Então, se não tem flores, não terá fruto. Se não tem fruto, não terá colheita. Se não tem colheita, não haverá sustento. E ele diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem que haja, porque florescer aqui é germinar, mesmo que não brote, mesmo que não haja um sinal de esperança, mesmo que não apareça um broto,
mesmo assim, nem que haja fruto na vide. Agora sai dos figos e vem para as uvas. Mesmo que não haja fruto, mesmo que não haja produto da videira, mesmo que a videira não dê a sua doçura, mesmo que não haja uvas para gerar doçura, para deixar o ambiente doce, mesmo que as coisas não estejam tão belas, mesmo que as circunstâncias não estejam agradáveis ao paladar, porque agora aqui, mesmo que não tenha fruto, então aqui ele está dizendo o seguinte: pode ser que tenha dado flores, mas na hora do fruto, o fruto não apareça. Primeiro ele diz, pode não ter flores. Depois ele disse que mesmo que não haja fruto. Então teve flores, mas na hora de ter o fruto, não veio o fruto. Aí ele vai para outro produto, que é a oliveira. E a oliveira é uma árvore diferente, porque a oliveira, ela é centenária e ela é milenar. Há oliveiras em Israel e em Jerusalém que são da época de Cristo. Há oliveiras, escute, quando ela é plantada numa geografia, uma oliveira quando ela é plantada em um território, as árvores que estão próximas a ela não adoecem, não adoecem. E é da oliveira que se tira as azeitonas, e é da oliveira que se tira o óleo. E Jesus disse, eu sou a oliveira verde. Aliás, Davi disse isso, mas Jesus também ele deixa claro que ele era a oliveira, quando ele vai para o Getsêmani, para ser prensado. Ali era o lugar de prensar a azeitona, e era tirar o óleo dela. Jesus, ele como oliveira, é espremido no Getsêmani, e da azeitona se tira o óleo para ungir reis, sacerdotes. Da azeitona se tira o óleo para colocar no candelabro. Da azeitona se tira o óleo para produzir limpeza. Da azeitona, olha só, aí ele diz assim, mesmo que o produto dela minta. Então vou te explicar o que ele está querendo dizer. Mesmo que tenha flores, mesmo que o fruto apareça, mas na hora dele concluir o resultado, ele mente, ele não é legítimo. Então imagine a expectativa de um produtor que planta, vê florescer, vê o fruto, fala, vai amadurecer e vai dar certo, vai consolidar, aí vai dar certo. E aí no final, aquele fruto mente, ele falha no propósito. Escuta isso, olhe para cá. Mesmo que isso tudo aconteça, e ele disse, e os campos não produzam mantimento, mesmo que as lavouras não deem certo. Sabe o que é isso, irmão? Mesmo que as plantações não dê certo, Ernestina, mesmo que acabe toda a soja. Brasil é o maior produtor de soja, o segundo maior produtor de milho. Escuta, um dos maiores produtores de grão. E Abacuque está dizendo assim, mesmo que o produto do campo não haja mantimento, mesmo que não haja arroz, mesmo que não haja feijão, mesmo que todas as lavouras sejam destruídas, mesmo que os gafanhotos devorem tudo. É isso que Abacuque está dizendo. Ele está dizendo assim, mesmo que os hospitais estejam abarrotados, mesmo que não haja leito, mesmo que não haja respiradores, mesmo que não haja esperança. Ele disse, mesmo que não haja ovelhas nos currais, nos apriscos, mesmo, escute, líder de célula,
você que tem a ovelha, mesmo que não haja discípulo na tua célula, todavia você se alegrará. Mesmo que os seus discípulos assumam a natureza de bode, mesmo que aqueles que deveriam ser ovelha assumam a natureza luciférica, mesmo que alguns manifestem a síndrome de Tomé, de Pedro, de Judas, você vai cantar: todavia me alegrarei. Mesmo que você tente consolidar e eles não se sentem consolidados, mesmo que você tente ganhá-los e eles rejeitam o evangelho da sua vida, mesmo que você os tente discipular e eles viram as costas, mesmo que haja desonra, todavia eu me alegrarei. Essa é a natureza de um discípulo, de uma discípula de Yeshua, que sabe aonde está, sabe para onde está indo e sabe aonde vai chegar, porque o céu é o seu destino. Amém? Então, quando eu tenho a compreensão que mesmo que não haja flores, não haja fruto, ou que o fruto seja mentiroso, mesmo assim, mesmo que não haja produção de mantimento no campo, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, arrancada, destruída, e que não haja gado no curral. Sexta-feira nós estávamos indo para casa, e o Jefter, nós estávamos conversando, eu, o Anthony, e eu não lembro mais quem, e aí de repente o Jefter disse assim: rapaz, tu já pensou se no Brasil parasse de matar gado, boi, por um dia? Quantos milhões de cabeça de gado ficariam se passasse alguns dias? Virava mais do que gente. Aí ele falando assim, agora, só Araguaína mata milhares, não é mil não, irmão, milhares. Tem unidades, plantas de frigorífico aqui que tem condição de matar 1000 reis por dia. Mas agora em tempos estão matando aí 400, 500, 600. Agora deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Abacuque está dizendo? Mesmo que no curral não haja uma cabeça de gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no meu Deus. Sabe o que é isso, irmão? Você tem noção do que é isso? Alegrar, a palavra alegar aqui no original quer dizer alás, que quer dizer triunfar. Mesmo assim, Abacuque está dizendo, eu vou triunfar no Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou vencer no Senhor. Quando ele diz eu me alegro, diga alegria. Diga alegria é sinônimo de vitória. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo, irmão? Que isso não é derrota. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo que isso tudo aconteça, isso não é uma derrota. Eu vou triunfar, porque o verdadeiro homem e mulher de Deus não triunfa no que ele vê, ele triunfa no que ele crê. Vou repetir, um homem e uma mulher de Deus não triunfa no que vê, ele triunfa no que crê. Vou repetir, você não vence o que vê, você vence quando crê. Escuta, você acha que quando Davi olhou para Golias, ele viu um gigante? Ele viu um cadáver. Foi, como é que pode um morto desse tamanho, em pé? Como é que pode? Um defuntão grande. Por que não enterraram esse homem? Todo mundo estava com medo e Davi estava alegre. Saul estava com medo, Davi estava alegre. Os generais de Saul, Abner, estava com medo, Davi estava alegre. Jonathan, filho de Saul, estava com medo, Davi estava alegre.
Todo mundo via a morte. Davi via a isenção de impostos. Todo mundo via a morte. Davi via o casamento com a filha de Saul. Todo mundo via praga e pestilência naquele território. E Davi olhava e falava: o nome dele não é Golias, o nome dele deve ser elevador. Na hora que eu pegar, vai me levar para um lugar bem alto. Na hora que eu embarcar, isso não é um gigante, isso é um Boeing. Isso vai me levar numa viagem. O pessoal é um guerreiro, vai te matar ele, não, é uma nave. E eu vou entrar nela. Escuta, sabe por quê? Sabe por quê? Olhe para cá. Porque ele não se movia pelo que ele via, ele se movia pelo que ele acreditava. Todavia me alegrarei. Olha o que Abacuque disse. Ele disse o seguinte: todavia eu me alegro, eu triunfo no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A palavra exultar no original é Gil, que quer dizer por permuta, por troca. Escuta, eu troco tudo isso que eu estou vendo, eu estou trocando. Escuta, trocando para estar contente, para não ter medo. Eu estou fazendo uma permuta. Eu exulto no Senhor, eu celebro no Senhor da minha salvação. Quem é que foi alcançado pela salvação de Deus? Aí ele faz uma declaração poderosa, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Ele disse: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Abacuque, velho, menino, cabra macho, esse Abacuque. Olha, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Sabe o que significa fortaleza? É a minha força. Deus é a minha força, o Espírito Santo é o poder. A palavra no original significa isso. Ele é o poder, Ele é a eficiência. Shail, Ele é a fartura. Olha o que ele está dizendo: Ele é o Deus da minha fartura. Diga fartura. Não, vocês estão sem fartura. Diga fartura. Olha, diga poder. Diga poder. Diga eficiência. Diga exército. Tudo isso é Shail. A palavra Shail, a palavra fortaleza, é o Deus da minha Shail. É o Deus do poder, é o Deus da força, é o Deus da eficiência, é o Deus da fartura, é o Deus dos exércitos. É o Deus da habilidade. Sabe o que Abacuque está dizendo? Ei, todavia eu me alegro. Olha o que ele está dizendo, eu vou traduzir. Todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Presta atenção, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Agora eu vou traduzir tudo para você. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe o que ele está dizendo? Todavia eu triunfo, eu venço, eu sou vitorioso no Deus que permuta, que muda as circunstâncias ao meu favor. Ele é a minha salvação, Ele é o poder, Ele é
a minha eficiência, Ele é a minha fartura, Ele é o meu exército, Ele é a minha habilidade. Então eu quero declarar para você, que se Deus é tudo isso para você, a partir de hoje, Ele te dá força, Ele te dá habilidade para mudar as circunstâncias. A partir de hoje, Deus entra na tua casa, Deus entra na tua rota, Deus entra na tua história, e Ele começa a permudar e transformar a tua história numa história de fartura, de êxito, de sucesso na presença dEle, porque Ele vai dizer: Ele faz os meus pés como o da corça. Deixa eu te mostrar algo, olhe para mim. A corça é o mateiro, mas escuta, a corça, não esse amazônico, mas o desértico que Abacuque conhece. A corça, ela fica em regiões montanhosas, e ela fica em lugares altos, e ela anseia por água. E os predadores da corça não moram em lugares altos, ele mora em lugares baixos, nos outeiros. As águas não estão no alto, as águas estão embaixo, e a corça tem que descer para beber. E Abacuque está dizendo assim: Ele faz os meus pés como o da corça, e me faz andar por lugares altos. A corça, ela desce, ela bebe rápido. Lembra dos 300 soldados de Gideão? Eles bebiam rápido. Deus quer que você beba rápido, porque Ele tem pressa em te usar no propósito que Ele tem para fazer aqui na terra. Vou repetir: Deus tem pressa que você beba da água dele rápido, porque Ele quer te usar para um grande propósito aqui na terra. A corça, ela bebe rápido, e quando ela bebe rápido, a presa, aliás, os predadores vêm, e a corça tem que ter habilidade para subir as regiões montanhosas, os desfiladeiros, e ela corre pulando, e quando ela pula, ela usa o casco, as 4 patas para se arremessar, usa 2 primeiras para tocar o solo, e ela traz as outras 2 de trás e ajusta no mesmo lugar. Então ela vai firmando em pedras, e ela pula. Quando ela pula, que ela bate as 2 patinhas da frente, ela traz as 2 pernas de trás e equilibra naquela pedra, e salta em outra, e salta em outra, e à medida que ela vai subindo em sentido cruzado, porque assim vai despencando, porque o terreno é arenoso, o terreno não é, então ela vai, e as pedras vão soltando, e ela vai equilibrando em pedra por pedra, e saltando, e os predadores não têm, e ela vai galgando lugares mais altos, até o adversário não poder devorar ela. Eu quero dizer para você que Deus vai te dar a habilidade de se movimentar, e o teu adversário não vai te devorar, e você vai ser levado a lugares altos, lugares elevados, como a corça. A corça, ele disse: os meus pés vão ser como da corça, e o Senhor vai me fazer andar em lugares altos. E os predadores olham para as corças e ficam esperando elas virem para beber novamente, mas já sabendo que na maioria das vezes eles não vão pegar ela. Sabe por quê? Porque ela é habilidosa para escapar da provação.